Esta é a quarta parte do Seminário de Filosofia Política 2. No capítulo 15, Montesquieu narra como Roma perdeu a liberdade. No auge da disputa entre patrícios e plebeus, estes reclamavam que lhes dessem leis fixas, a fim de que os julgamentos não fossem o resultado de uma vontade caprichosa ou de um poder arbitrário. Fazer estas leis, nomear os decêmviros, poder consular e tribunício. 10 homens sozinhos possuíram na República todo o poder legislativo, todo o poder executivo e todo o poder do julgamento. Fez desvanecer o poder dos decêmviros. O Senado e o povo recuperaram uma liberdade que lhe fora confiada a tiranos ridículos. No capítulo 16, Montesquieu narra o poder legislativo na República Romana. Quando o povo estava agrupado por cúrias e por centúrias, era composto de senadores, patrícios e plebeus. Nas disputas, os plebeus ganharam estas questões. Sozinhos, sem os patrícios e sem o Senado, poderiam fazer leis que se chamavam plebiscito e os comícios legislativos. Foi um delírio da liberdade. Instituições admiráveis, principalmente duas delas, através de uma o poder legislativo do povo era regulamentado, através de outras era limitado. De outro lado, o Senado tinha o poder de retirar, por assim dizer, a República das mãos do povo, pela criação de um ditador. No capítulo 17, Montesquieu narra o poder executivo na República Romana. Seu povo foi cioso do seu poder legislativo e foi menos de seu poder executivo. O estado de coisas exigia que o Senado tivesse a direção dos negócios. O povo disputava ao Senado todos os ramos do poder legislativo porque era cioso de sua liberdade. Nomeava os reis, recompensava-os, punia-os, julgava-os, concedia-lhes ou retirava-os o título de aliado do povo romano. Os cônsules ou o Senado a faziam frequentemente malgrado a posição de seus tribunos. Mas na embriaguez das prosperidades, o povo aumentou seu poder executivo. Destarte ele próprio criou os tribunos das legiões, que até então os generais nomeavam, e pouco tempo antes da Primeira Guerra Púnica estabeleceu que apenas ele teria o direito de declarar a guerra. No capítulo 18, Montesquieu narra o poder de julgar do governo de Roma. O poder de julgar foi atribuído ao povo, ao Senado, aos magistrados, a certos juízes. Os cônsules julgavam depois dos reis, como os pretores julgavam depois dos cônsules. E eles contentaram-se com nomear os juízes e compor os tribunais que deveriam julgar. Cada ano o pretor fazia uma lista ou rol dos que escolhia para exercer a função de juiz durante o ano. É fato que muito favorecia a liberdade era que o pretor escolhia os juízes de comum acordo com as partes. Capítulo 18, parte 2. Os juízes apenas decidiam sobre as questões de fato, porém quando se tratava de questões de direito eram levados aos tribunais dos centúviros. Os reis reservavam para si o julgamento dos casos criminais. A lei valeriana que permitia o apelo do povo contra todas as ordenanças dos cônsules que colocassem em perigo a vida de um cidadão. Os cônsules não puderam mais pronunciar uma pena capital contra o cidadão romano contra a vontade do povo. As leis que chamavam sagradas concederam tribunos aos plebeus, formando um corpo que teve inicialmente imensas pretensões. Parte 3 do capítulo 18. A lei das 12 tábuas modificou essa questão. Ordenou que somente se poderia decidir da vida de um cidadão nos grandes estados do povo. Essa disposição da lei das 12 tábuas foi muito sábia. Ela conciliou admiravelmente o corpo dos plebeus e o Senado. A lei valeriana suprimiu tudo o que restava em Roma do governo que tiveram relação com os 2 reis gregos dos tempos heróicos. O próprio povo julgava os crimes públicos com relação aos privados. Para cada crime, por intermédio de uma comissão específica, nomeava um questor para dar-lhe andamento. O questor nomeava o que se chama um juiz da questão, o qual sorteava os jurados, formando o tribunal e presidia ao julgamento. Quarta parte do capítulo 18. No ano de Roma de 604, algumas dessas comissões tornaram-se permanentes. Entregou-se por um ano o poder julgar aos crimes que deles dependiam, em seguida iam governar sua província.
Os três poderes podem ser bem distribuídos com relação à liberdade da Constituição, apesar de não o serem tão bem em relação à liberdade do cidadão. O Senado não mais pôde resistir ao povo. Este atingir, portanto, a liberdade da Constituição para favorecer a liberdade do cidadão, mas essa desapareceu com aquela, quando em Roma os julgamentos foram entregues aos contratadores, não mais houve virtude, onde leis, magistratura, magistrados e ordem.